Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. Uma massa de ar seco e frio que entrou no Rio Grande do Sul pela fronteira oeste limpou o céu gaúcho ainda na manhã desta terça-feira. E por isso, grande parte das áreas do estado mantém a temperatura na casa dos 20 graus ao longo do dia. Confira agora a previsão para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, o tempo deve firmar no Rio Grande do Sul, mas o amanhecer pode registrar temperaturas mais baixas, provocando grande amplitude térmica e mantendo baixa a umidade relativa do ar. Nos vales e em costa da serra, o sol aparece entre muitas nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Em Nova Petrópolis, os termômetros marcam entre 10 e 25 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 12 e máxima de 26. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Em Imbé, mínima de 11 e a máxima atinge os 24 graus. Hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de valorizar e sensibilizar a população sobre o respeito à pessoa idosa. E a data de hoje também marca os 10 anos do Estatuto do Idoso. É para falar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Tânia Contreiras, assistente social da Secretaria de Integração Social de São Leopoldo. Olá, seja bem-vinda aqui ao Conexão. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar presente em nome da Secretaria de Integração Social, que para a Secretaria é muito importante como a gente trabalha com esse segmento da sociedade. Então, o idoso merece todo o nosso respeito e carinho. Com certeza. Tânia, como é que a gente pode avaliar esses 10 anos do Estatuto do Idoso? Ele tem recebido a devida atenção? Olha, em grande parte, sim, pelas conquistas, a questão do passe livre para o idoso, passe livre municipal, intermunicipal, interestadual, a parte de políticas públicas que foram criadas para os idosos. Então, assim, em parte, realmente está sendo cumprido. Tem algumas coisas ainda que se necessita mais políticas públicas para os idosos. Do que, por exemplo? O que a gente pode comentar ainda que está faltando para esse idoso? Atenção à saúde, por exemplo? Isso é uma coisa fundamental, a questão da saúde, que hoje o idoso ainda tem dificuldade para conseguir uma marcação, leva muito tempo para ser atendido. Então, hoje que nós precisamos ter postos de saúde exclusivamente para atendimento ao idoso, com todas as especialidades. E como é que São Leopoldo está nesse aspecto, então? Olha, hoje ainda assim, da parte da saúde está sendo bem difícil, eles levam bastante tempo, um mês e pouco para marcar uma consulta. Então, isso é uma coisa que realmente tem que mudar. E assim, uma coisa interessante seria a marcação de consulta via telefônica, e não tem a pessoa levantar de manhã cedo, ir para uma fila, ou às vezes um outro familiar tem que ir falta ao trabalho. E isso é uma coisa que tem que ser revista, realmente a questão da saúde. Isso falta bastante ainda. Bom, Tânia, a gente sabe que o Estatuto ele foi difundido em todo o país, entre os estados e os municípios, cada um tem esse poder de trabalhar da maneira como quer. Como é que São Leopoldo traz sempre essa questão do idoso aqui no município? Como é que dá essa devida atenção ao idoso? Olha, a Secretaria de Integração Social foi criada justamente em função disso, de atender toda essa demanda do idoso. Hoje nós temos em torno de 30 mil idosos e, na verdade, a gente consegue atender, digamos assim, uns 10, 15% só dessa população, com grupos de convivência, que nós temos 13. Nós temos aula de informática toda de segunda a quinta-feira e tem aula de espanhol. Então, tem bastante atividades para os idosos, palestras sobre saúde. Então, isso a gente tem feito, principalmente a programação da Semana do Idoso, que é uma vasta programação onde tem palestras, atividades físicas, caminhadas. E os idosos têm, assim, participado muito, e em função do Estatuto, eles vêm em busca dos seus direitos. Eles chegam na Secretaria e perguntam quais são os meus direitos como idoso. Então, a gente dá um Estatuto e, dentro dos grupos de convivência, nós, a equipe, leva o Estatuto e a gente discute a questão do Estatuto dentro dos grupos de convivência. Mas dessa parcela, a senhora comentou aí de 15% a 20% que participam. O que poderia ser feito para que mais tivessem ainda uma maior adesão desses idosos? Assim, o que nós precisamos em São Leopoldo seriam as casa-dia ou centro-dia de convivência, onde o idoso possa participar, sair de manhã de casa e voltar no final da tarde. Isso é uma coisa importantíssima, porque hoje em dia nossos grupos de convivência estão cedidos sempre pela igreja, pavilhão de igreja. Então, nossos grupos de convivência não têm um lugar próprio deles. Então, isso falta no município, seriam essa casa de passagem, casa-dia ou centro-dia, que é uma coisa mais complexa, onde tem todas
todas as especialidades no centro-dia. Uma coisa que a gente também tem que ver é a sociedade mudar um pouco o pensamento, né, sobre o envelhecimento, né, porque aí gestos muito pequenos, na verdade, né, ceder o banco no ônibus ou dar lugar na fila do mercado ou do banco também, isso são coisas que também, na verdade, melhoram a vida do idoso, né? Sim, e hoje, sim, o que nós temos na Secretaria é a credencial de estacionamento para o idoso, onde são também vagas específicas para idoso. Muitas vezes tu encontra pessoas estacionando, principalmente em supermercado, é uma falta de respeito, assim, eu, como vou ao mercado todos os dias e vejo, e eu cobro. Eu acho que nós temos que cobrar, porque eu faço parte desse time também, já sou idosa, e eu gostaria muito que as pessoas, principalmente os jovens, que não respeitam os idosos. Então, isso na fila do supermercado é frequente, é diariamente no estacionamento. Então, os idosos vêm reclamar. Para isso, já tem essa credencial para identificar que é um idoso que está estacionado ali. E o jovem de hoje também vai ser o idoso do amanhã, na verdade. O idoso, né, de amanhã. Em 2050, o número de idosos no Brasil vai ser o triplo. Sim, vai ser o triplo. Né? Isso o mundo está envelhecendo, na verdade. O mundo está né, envelhecendo e as pessoas têm que se conscientizar disso, têm que saber que nós temos que dar conta disso. Como eu tenho especialização em gerontologia social, então nós temos pouquíssimas pessoas preparadas para atender toda essa demanda. Isso é uma coisa que tem que investir, principalmente em educação, ter nas cadeiras, tanto a nível de segundo grau como superior, tem que ter cadeiras, uma cadeira de gerontologia para o pessoal tomar conta, cuidar, realmente respeitar o idoso, saber o que é o envelhecimento, porque cada um nasce, todos nós estamos envelhecendo dia a dia. Então, assim, envelhecer não é só a partir dos 60, tu está envelhecendo no dia a dia, no momento que tu nasceu, amanhã tu tem 2 dias, tem 3 dias, tem 1 ano, então o envelhecimento é uma coisa que tu vai acompanhando a tua vida. Então, e essa inclusão ela deve acontecer não só nesse respeito, no sentido do lugar no ônibus ou no estacionamento do supermercado, mas também de incluir essa pessoa nos programas, né? A família também inclui o idoso nos programas que ela vai fazer, nessa roda de amigos, nessa roda de conversa, também tem que existir. Ele também tem que continuar participando desse tipo de atividade. A sabedoria que ele pode trazer para o grupo, exatamente. Né? Eu sempre digo assim, a melhor idade não é a idade da sabedoria. Eu sempre digo assim, às vezes eu brinco com meus colegas de trabalho, isso assim, no Japão é uma maravilha, porque a última palavra é do idoso. Isso aqui no Brasil eles ainda não aprenderam isso, que a gente tem que respeitar, porque o idoso tem uma bagagem muito grande de conhecimento. E o idoso, assim, é discriminado, muitos idosos não conseguem trabalho, então isso é uma lástima que eu vejo, assim, o idoso tem uma bagagem, um conhecimento, para as empresas é algo muito rico isso, de pegar pessoas experientes. Claro, os jovens estão aí, mas vamos aproveitar, vamos nos cercar daquele conhecimento que o idoso tem. Isso é de grande valia para a população. Tá certo. Bom, se você conhece, né, alguém que esteja sofrendo algum tipo de agressão, existe o Disque 100, o número 100 a pessoa pode discar e fazer algum tipo de denúncia, caso o idoso esteja sendo maltratado. Bom, Tânia, você quer complementar? Sim, assim, nós recebemos denúncia, quem cuida dessa parte, na secretaria sou eu, as denúncias são via telefone, a pessoa não precisa se identificar, ou se ela quiser vir na secretaria, ela pode ficar tranquila, que a gente encaminha para o CREAS, para o Centro Especializado de Assistência Social, ou casos eu encaminho direto para o Ministério Público. Então, o idoso vem ali, muitos idosos nos procuram, são constante a denúncia de maus tratos contra idosos. Isso acontece todos os dias. Bom, a gente espera que isso não aconteça mais, né, que possa diminuir. Muito obrigada, Tânia, pela sua presença, pelas informações. Até a próxima. Eu agradeço. Muito obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.